nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Barbaço Opina, é a volta do Barbaço Opina. Eu tô muito feliz, muito animado pra poder fazer esse vídeo, porque é aqui que eu venho, me exponho, boto aqui na mesa meu ponto de vista, minha forma de pensar, claro, de forma bem ponderada e sempre muito bem embasado, né? Pelo menos essa é a minha intenção. E hoje eu vou falar de um assunto um tanto quanto polêmico, que divide opiniões aí por parte da torcida. Vou falar sobre Douglas, nosso goleiro que não teve um começo de temporada tão bom, perdeu posição, né? E hoje a torcida fica entre uma parte que acha que Anderson deve continuar como titular e outra parte que acha que Douglas deve voltar a assumir o posto. Claro, evidentemente, isso daí só quando o futebol for retomado, tá? Mas antes de eu vir aqui e falar sobre essa temática, deixa seu like para fortalecer. Seu like é fundamental para a gente poder propagar o canal, sobretudo nesse período de paralisação do futebol, né, que acaba que não tem tanta demanda assim de vídeo, o pessoal desanima um pouco de assistir, e você deixando o like faz com que fique aceso aqui, né, e alcance outras pessoas. E o mais importante nessa ocasião, se inscreve e ativa as notificações, porque quarta-feira, às 20 horas, a gente vai bater uma resenha muito bacana aqui com Vinícius Vina, né? O joelho, creu, cara que se destacou aqui no Bahia, principalmente em 2018, vai contar um pouco da sua trajetória no esquadrão pra gente e das resenhas de bastidores, tá? Então, ativa as notificações aí para ser notificado quando começar ao vivo e bota também na agenda, no despertador aí, quarta-feira, 20 horas, eu conto com a sua presença, beleza? Bom, sem muito lero-lero, sem muita leotria, sem muito bate-papo, vamos falar sobre Douglas. Douglas Friedrich, no geral, o futebol brasileiro, depois chegou no Bahia, virou só Douglas, foi, após um levantamento, uma pesquisa, né, considerado o goleiro mais decisivo do Campeonato Brasileiro de 2013 até o momento. Como que foi feito esse levantamento? Pegaram o percentual de defesas difíceis em comparação com gols sofridos em situações em que o time do goleiro, que o goleiro estava defendendo, estava empatando ou vencendo por um gol. Ou seja, situações em que ele impediu a derrota, situações em que ele impediu um possível empate quando o seu time estava vencendo, situações em que ele foi decisivo. E esse percentual de Douglas é muito bom, e não se considera apenas a passagem dele, que continua, no Bahia, mas também a passagem dele no Avaí, onde ele também teve muito destaque. E após esse levantamento, estou com uma pesquinha aqui, tá? Porque eu também não vou ficar conseguindo gravar números, né? Em 186 situações, né? Em 186 lances, ele fez 116 defesas e em 70 ele acabou não conseguindo defender, o que dá a ele 62,4% de aproveitamento, 62,4% de eficiência, tá? Então, assim, o que eu venho trazer de informação, que é um fato, né, é o quanto Douglas é decisivo, né, e o quanto ele é importante para as equipes que ele defende nesse contexto, de quando é acionado, de quando se necessita dele, de quando precisa dele, ele corresponde. Bom, Douglas foi muito importante para o Bahia em diversas ocasiões, em 2018 e em 2019. Foi um jogador que, quando acionado, correspondeu, né? Pode ter vacilado em alguns aspectos e ainda tem coisa para corrigir, sobretudo na saída de bola, é algo que a gente sempre pontua. Se você pegar aí meus depois do apito de 2018 e 2019, eu sempre vou destacar isso em um momento ou outro, que ele realmente precisa melhorar essa saída de bola dele, melhorar a qualidade com a bola nos pés, que é algo que não é obrigatório um goleiro ter, mas é um diferencial, querendo ou não, e no contexto do futebol moderno, do futebol atual, é algo que se leva muito em consideração, né? Mas ali debaixo das quatro linhas ele foi um goleiro que, se a gente parar para analisar as duas temporadas e o começo dessa, né, ele conseguiu corresponder muito bem. Mas, né, em 2020, ainda nesse começo de temporada, em que o time, por mais que a base tenha sido mantida, tá ali adquirindo ainda de ritmo de jogo, se conhecendo, encontrando a melhor forma de jogar, né? Isso daí é mais mérito do treinador e de adaptação dos atletas do que qualquer coisa. Douglas acabou vacilando, né? Não digo nem que foi falha, porque assim, não foi frango na verdade, né? Pode se considerar uma falha, pode se considerar um vacilo, em duas situações que ele não podia vacilar. Uma foi na eliminação que a gente teve precoce pra caramba na Copa do Brasil,
né, em que o time vacilou em não ter feito o gol e não ter garantido a classificação quanto antes contra a limitada equipe do River, né, e a gente no final acabou levando aquele gol de falta em que ele deixou a bola passar de certa forma ali, acabou dando bobeira, né, e depois no Bavi, né, no chute de fora da área de Carleto, que era algo que todo mundo já falava, né, que era a única alternativa deles talvez, ou a mais forte, que era essa cobrança de falta com o Carleto, ele também acabou aceitando ali, né, e foi naquele jogo que a coisa virou para ele, né? Por quê? Naquela partida, após ter sofrido esse gol e com o desandado o jogo, a torcida insatisfeita, porque na mesma semana o Bahia tinha sido eliminado também com o vacilo dele, parte da torcida começou a vaiá-lo, parte da torcida começou a xingá-lo, parte da torcida começou a, de certa forma, jogar contra Douglas. Né? E depois teve até relato de que o próprio Carleto foi falar com ele, né? E outros jogadores tentaram ali, de certa forma, dar algum tipo de afago para ele não se sentir tão mal na situação. Né? Mas Douglas, como muita gente sabe, é um cara que já passou por muitas dificuldades assim na sua vida pessoal, né? Ele já teve um câncer e só veio a despontar mesmo na carreira já mais velho, né? Já com quase 30 anos, né? E agora está aqui no Bahia também com uma certa rodagem, mas ainda assim é um goleiro que só se destacou recentemente. E ele, não sei se tem um preparo psicológico tão forte, e isso eu acho que ficou muito evidente nessa situação, nesse momento, né? Douglas acabou perdendo a posição que foi assumida por Anderson. Aqui vale a gente pontuar que, independente da minha opinião, eu acho que Anderson é um goleiro que também tem que ser valorizado. É um cara que por muito tempo amargou o banco de reservas e mesmo assim não desanimava. Muita gente, inclusive, acaba caracterizando ele como animador de vestiário, o que é também um ponto importante, um papel importante. É fundamental ter líderes no vestiário, caras que venham, puxem a responsabilidade e passem algum tipo de palavra de incentivo ali para a equipe, que esteja ali perto na hora que for necessário alguma forma de restauração psicológica ou algo do tipo, ou de algum incentivo. Né? Eu não acho justo taxarem ele apenas como um animador de vestiário, porque foi um cara que sempre que foi acionado correspondeu. Né? Tem duas situações aqui que logo que eu penso nele eu já lembro, né? Naquele Bavi que a gente deu 4-1 no Vice em 2018, com menos de um minuto de jogo, os caras têm uma oportunidade, saem cara a cara com o Anderson e ele sai, abafa bem, faz a defesa que foi fundamental. Talvez se ele não tivesse defendido aquela bola, a gente não teria vencido a partida, e muito menos por 4-1. Né? E teve também a final do Campeonato Baiano de 2019, né? Em que ele pega o pênalti e o rebote. Né? Então, assim, quando ele foi acionado, nas poucas vezes que ele foi acionado, ele conseguiu corresponder. Nunca foi aquele goleiro que passou tanta confiança, tanta segurança para o torcedor, até porque a gente sabe que goleiro precisa de ritmo de jogo, precisa de sequência ali para poder se adaptar. Mas nas vezes que foi acionado ali emergencialmente, ele correspondeu, né? E nunca foi cara de ficar reclamando muito, contestando, batendo de frente com a torcida, batendo de frente com as decisões do treinador, da comissão técnica. Então, assim, valorizo demais a história de Anderson, e a história de Anderson no Sport Clube Bahia, eu acho que é um cara totalmente identificado, né? O Bahia é o ponto mais alto assim da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Se você perguntar isso para ele, ele vai confirmar, né? E não à toa ele veste a camisa Vera aqui e se identifica bastante com as cores do esquadrão e com a torcida. Tá? Então não acho justo taxarem Anderson dessa forma. Mas, já vou chegar logo aqui na minha opinião, também não achei justa a manifestação da torcida perante a Douglas. Né? Eu estava no estádio, no Bavi, né, em que infelizmente a gente perdeu. Eram 12 jogos de invencibilidade, a gente vinha de uma eliminação na Copa do Brasil, então a carga estava muito pesada em cima daquela partida. Então é até natural, é compreensível a reação de boa parte da torcida, tá? Entendam o que eu tô dizendo, mas eu não concordo, sinceramente. Um cara que foi fundamental aqui, pô, não vou nem falar as partidas. Teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro Independência, né? Teve jogo contra o Vasco fora. Cara, teve muito jogo em que Douglas foi um cara extraordinário, assim, e conseguiu resultados positivos pra gente. Teve a final do Baiano de 2018 lá no Barradão, em que a gente não podia perder, ele fez várias defesas extraordinárias. Enfim, não vou ficar resgatando aqui
defesas e jogos em que ele se destacou e conseguiu os pontos pra gente, porque isso daqui os próprios números já mostram, né? Os próprios dados já mostram que ele é um goleiro decisivo, né? Em situações em que precisava ser acionado, correspondeu extraordinariamente. Né? Mas assim, eu achei que no momento, por mais compreensível que seja, a manifestação da torcida foi equivocada e foi injusta para um goleiro que em 2018 e 2019 foi fundamental para o Bahia, para um goleiro que salvou a gente em diversas ocasiões e para um goleiro que precisava ser muito mais valorizado. Não estou falando aqui para o torcedor levar em consideração nem se apoiar muito nisso, de que é começo de temporada, de que faltava ritmo, coisa do tipo. São pontos, né? Mas ele errou mesmo. Ele errou em 2 ocasiões, ele tem que corrigir isso, né? Foram erros pontuais que custaram caro, de certa forma, uma eliminação que custou até financeiramente para o Bahia na Copa do Brasil e outra num clássico depois de um grande período de invencibilidade. Né, e que de certa forma pode ter atrapalhado na Copa do Nordeste para a gente não ficar em uma situação um pouco melhor, mas foram situações que não anularam nem 1/3 de tudo que Douglas fez com a camisa do Bahia, cara. Não tô falando que ele é o melhor goleiro da história, não tô falando nem que ele é o melhor goleiro desse século, porque eu gosto muito de Emerson Ferretti e acho que Lomba também naquele começo dele no Bahia foi extraordinário. Mas assim, Douglas é um cara que sempre vestiu muito bem a camisa, sempre foi muito respeitoso com o Bahia, com a instituição e sempre correspondeu com a forma de pensar, com a política da instituição, né, e tentou defender isso e propagar isso da maneira que lhe convém, de certa forma. Um cara muito bem instruído, que entende o papel social do clube, que entende o seu papel social enquanto atleta e que estava correspondendo muito bem dentro de campo, apesar de ainda ter alguns atributos que podem ser aperfeiçoados. Então, assim, naquele momento, acho que até comentei isso depois do apito dessa partida, que eu tava putaço, mas fiz questão de destacar, e já comentei isso em outras situações, nas minhas redes sociais, quem acompanha sabe, mas eu acho que houve muita injustiça com Douglas naquela ocasião, naquela situação, por mais que o contexto fosse totalmente desfavorável ao Bahia e a ele. Tá? Então, assim, eu acho que depois dessa inserção de Anderson na equipe titular, né, que ele entrou, correspondeu, foi muito bem, né, é justo ele ter essa sequência, é justo ele ser, de certa forma, congratulado pelo que vem fazendo, né, um jogador que também vem sendo importante. Mas eu acho que assim, o que Douglas fez nesses 2 últimos anos como titular absoluto não pode ser ignorado. Eu compreendo que talvez fosse um momento até bom para ele sair, para poder acalmar os ânimos, para poder se reestruturar psicologicamente, mentalmente e voltar melhor. Mas acho que quando retomar o futebol e tal, que as coisas já se acalmarem, se esfriarem, o mais correto a se fazer é botar Douglas novamente como nosso goleiro titular. Com todos os agradecimentos possíveis a Anderson, que novamente, quando for acionado, eu tenho convicção que vai corresponder. Mas o que a gente tem que analisar é o cara que é superior tecnicamente e o cara que vinha sendo o titular da posição e que por conta de 2 vacilos em 2 jogos acabou sendo sacado. Tá? Então, eu não vou aqui moldar a forma de ninguém torcer, não vou dizer o que deve se fazer ou não. O que eu vou dizer é que eu acho que houve injustiça e que eu não vou vaiar um jogador como Douglas por conta de uma falha ou outra. Eu creio convictamente que isso não anula tudo que ele já fez vestindo a camisa do Bahia, tá? Então é isso, não vou me aprofundar mais não, já trouxe aqui os números, já trouxe o meu ponto de vista, né? Deixa aí nos comentários também o que você pensa, a gente vive uma democracia e você pode falar muito bem o que é que você pensa, né? Deixa aí nos comentários o seu ponto de vista e não esquece do like, tá? Seu like é fundamental para poder fortalecer aqui o canal, fazer a gente crescer cada vez mais, né? Postar mais vídeos e falar muito de Bahia, beleza? Tamo junto, muito obrigado pela audiência até o final. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste. E você?